Olá pessoal, na aula passada nós começamos a falar sobre a epidemiologia das drogas de abuso, falamos sobre alguns conceitos importantes sobre as drogas, alguns conceitos importantes sobre a epidemiologia e agora nós vamos continuar mostrando os dados epidemiológicos das pesquisas epidemiológicas realizadas nesses últimos anos aqui no Brasil. Então vamos lá. O panorama brasileiro. No início da década de 80, o Brasil ainda não dispunha de dados epidemiológicos consistentes em relação às drogas psicotrópicas. Ou seja, o Brasil estava como que perdido em relação ao seu próprio cenário, em relação ao seu próprio diagnóstico, à própria situação quanto ao consumo das drogas no nosso país. Mas a partir do ano de 1987, essa epidemiologia sobre o uso de drogas no Brasil começou a se desenvolver. Nós podemos perceber que é algo praticamente recente no nosso país, com uma série de estudos desenvolvidos pelo CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Na década de 90, não só alguns desses estudos foram repetidos, como outros foram iniciados. Então, aqui o Brasil começa a avançar, iniciando novas pesquisas, mas vejam só, alguns foram repetidos. A princípio a gente pode pensar, um estudo desse, tão trabalhoso, por que repetir? Veja a importância. Às vezes nós fazemos uma pesquisa em uma determinada população. E como nós falamos, a importância de se pesquisar, de fazer um levantamento epidemiológico, não apenas para trazer informação sobre aquela população, não apenas para traçar um diagnóstico, mas também para que possam ser traçadas o quê? Políticas públicas, medidas interventivas. Então, a maneira de se acompanhar se aquelas medidas elas estão funcionando ou não é repetir esses estudos na mesma população alguns anos mais tarde. Então, só repetindo essas pesquisas alguns anos mais tarde, é possível fazer o acompanhamento das mudanças ocorridas. Então, praticamente a partir da década de 90, o Brasil começou a repetir essas pesquisas. Então, nós temos até hoje muitas pesquisas muito enormes que foram realizadas, mas foram repetidas apenas uma vez ou ainda nem foram repetidas. Mas o Brasil está avançando nesse quesito. Vamos dar uma olhada nos resultados em relação aos dados obtidos nas escolas. O levantamento mais recente, divulgado pela Secretaria Nacional sobre Drogas em 2010, apontou que o consumo de qualquer droga, exceto álcool e tabaco, ou seja, qualquer droga, a maconha, a cocaína, o crack, o solvente, no último ano, foi mais elevado entre alunos da rede particular do que os da rede pública. Então, o uso no ano, nos 12 meses que precederam a pesquisa, de qualquer droga, exceto álcool e tabaco, foi maior entre os alunos da rede particular, quando comparados com os alunos da rede pública. O que mais? A proporção de uso de qualquer droga entre estudantes do ensino fundamental e médio das escolas brasileiras. Então, nós vemos que o percentual de uso de droga desses estudantes de ensino fundamental, ensino médio, ou seja, são os meninos, né, os adolescentes, as meninas, ou mesmo pessoas com idades mais avançadas, mas menos instruídas, né? Então, 42,4% das pessoas nessas escolas de ensino fundamental e médio, relataram ter feito o uso do álcool. 9,6% relataram consumir tabaco
E dentre as drogas ilícitas, a proporção mais elevada de consumo foi referente à maconha. Lembrando que o trabalho de prevenção realizado exclusivamente nas escolas não alcança quem? Crianças e adolescentes em situação de rua. Ou seja, precisamos pensar que a formulação e implementação de políticas de prevenção fora do contexto escolar que devem ser desenvolvidas nas comunidades, associações recreativas e esportivas, o programa de saúde da família. Então, nós precisamos estar ligados também. Às vezes, nós recebemos dados que vêm de pesquisas realizadas em crianças, adolescentes, mas essas pesquisas foram realizadas nas escolas. Elas não contemplam essa realidade das crianças que estão fora das escolas. Nós não podemos esquecer dessas crianças, desses adolescentes também, ao elaborar políticas, públicas ou qualquer medida de intervenção. Em relação aos estudos sobre bebidas alcoólicas, foi feito um inquérito domiciliar em 2005, ou seja, 10 anos atrás, Os dados existentes mostram que o álcool aparece com destaque, sendo sem dúvida a droga mais consumida no Brasil. Os levantamentos domiciliares indicam que aproximadamente 12% da população adulta, embora em diferentes níveis, as pesquisas foram feitas nas casas das pessoas, os pesquisadores foram entregar os questionários em domicílios e 12% dessa população adulta entrevistada preenchiam critérios diagnósticos de dependência do álcool. Então, esse número aqui ele é bastante significativo. Esse gráfico mostra a evolução do percentual de dependentes de álcool em relação ao ano de 2001, nessa barra laranja escura, para o ano de 2005, nessa barrinha mais clara. Então, o que a gente observa aqui é que houve um aumento no percentual dessa população adulta que vem preenchendo critérios diagnósticos para a dependência do álcool. Em relação às internações hospitalares por causa do álcool, nós temos esse dado divulgado em 2008, que as internações por dependência decorrentes do álcool, vejam só, foram responsáveis por 90% de todas as internações provocadas por uso de drogas. Ou seja, o pesquisador ali colhendo, levantando dados de internações hospitalares e 9 em cada 10 pessoas que estavam ali sendo internadas por alguma causa que tenha sido consequência de um uso de drogas, 9 dessas 10 pessoas estavam ali por causa do consumo abusivo do álcool. A maioria era da faixa etária entre 31 e 45 anos, com predomínio de homens, numa relação de cerca de 10 vezes superior quando comparado com as mulheres. Então, esse dado também chama bastante atenção para esse perfil da pessoa que está indo parar no pronto-socorro ou que está indo para as internações. São pessoas que estão sendo internadas por causa principalmente do uso abusivo do álcool. E são homens, na sua maioria. Porém, o que a gente tem observado aqui, que pode ser uma notícia boa em relação a essas internações, é que em 1988, o número de internações decorrentes do uso do álcool era de mais de 64 mil, enquanto que em 2008, esse número de internações caiu para 24 mil. Então, houve uma redução que pode ser reflexo das ações adotadas nos últimos anos no Brasil. Alguma coisa, alguma política, intervenção tem funcionado, pelo menos no que se diz respeito à quantidade de internações hospitalares em decorrência do uso do álcool.
Esse trabalho, bastante interessante, divulgado em 2010 por uma equipe de pesquisadores europeus lá em Londres, eles fizeram uma pesquisa em relação ao consumo das substâncias e o dano que essa substância causa, em azul claro, o dano que ela vai causar para ele mesmo, para o próprio usuário, e o dano que o consumo daquela substância causa ao outro. Então veja bem, uma lista aqui de substâncias e todas elas, o dano ao usuário é sempre maior do que o dano causado para o outro. A única exceção é o álcool, onde eles fizeram numa escala aqui de valores arbitrários, eles observaram que o consumo do álcool, ele provoca, olha só, em azul escuro aqui, muito mais dano ao outro do que dano ao usuário. Então, o álcool tem essa característica. É uma substância que provoca mais problemas, vamos colocar assim, mais danos para o outro. Isso envolve as violências, os acidentes de trânsito. Então, mais um motivo reforçando a importância de estabelecer políticas públicas em relação à prevenção do uso do álcool. Quanto ao tabaco, o uso do tabaco aumentou e os homens continuam fumando mais. Então, esse dado também comparando o ano de 2001 com o ano de 2005, nós temos aqui no total 9% dos homens e mulheres da população fumavam ou faziam o uso na vida, na verdade, na população geral, enquanto que no ano de 2005, 10% da população adulta relatou ter feito uso na vida do tabaco. Então, o uso na vida tem aumentado também em relação ao ano de 2001 para 2005. As drogas psicotrópicas também em relação ao uso na vida, aqui exceto o álcool e tabaco, na população geral mostrou que entre o ano de 2001 e o ano de 2005 houve um aumento no consumo, em destaque para a maconha, os benzodiazepínicos, vejam só, que são aqueles remédios usados no tratamento da ansiedade, são chamados ansiolíticos, e um aumento também no uso dos estimulantes. Então, os estimulantes, os benzodiazepínicos e a maconha são drogas, substâncias que têm tido seu número de uso na vida crescente do ano de 2001 para cá. Em relação aos solventes, os solventes continuam sendo as drogas com maior uso na vida entre estudantes do ensino fundamental e médio. Poderia dizer que seria esse uso na vida das crianças, né, dos adolescentes, quando não considerados o álcool e o tabaco. Em relação ao uso na vida, aquele uso que pode ter sido ainda que experimental, que já passou na mão dessas crianças. E esse gráfico mostra a realidade do Brasil quando comparada com a realidade de diversos outros países. Todos os países da América Latina, países como Estados Unidos, vários países da Europa. Esse gráfico mostra o quê? Que o Brasil, ele é o país que tem o maior percentual de uso de solventes. Essa pesquisa foi divulgada em 2010. O que acontece é que nós temos uma boa notícia, pelo menos, é que o uso na vida entre estudantes do ensino fundamental e médio de solventes, em relação ao ano de 2004 para 2010 no Brasil, esse uso diminuiu. Então, mesmo em 2010, o Brasil ainda sendo o país que tem o maior percentual de uso de solventes, esse uso no nosso país está diminuindo
bastante, junto inclusive com a queda no uso da vida de álcool, como a gente viu que pode ser reflexo dessas políticas públicas que já têm sido implantadas no nosso país há alguns anos. Em relação à cocaína e o crack, como é que está o Brasil hoje? O crack ele é consumido em 3.871 municípios, de 3.950 municípios pesquisados pela Confederação Nacional de Municípios em 2010. Então, esse percentual aqui de municípios pesquisados equivale a 71% do total de municípios brasileiros. Então, a maioria dos municípios foi pesquisada e isso é um dado bastante relevante, significativo, mostrando que o consumo do crack está na maioria, na grande maioria, né, dos municípios pesquisados. A estimativa é de que 1.200.000 pessoas estejam consumindo crack no Brasil. Esse dado é um dado de 2011 e 2012. Esse número pode ter crescido mais ainda. Em 2013, também foi divulgado que 370.000 usuários regulares de crack nas capitais e no Distrito Federal. Então, só considerando as capitais e o Distrito Federal, já havia 370.000 usuários regulares de crack no ano de 2013. Então, são dados alarmantes que chamam a atenção para esse crescente uso dessa droga tão devastadora. Esse mapa também da Confederação Nacional de Municípios, divulgado em 2010, mostra que a realidade do Espírito Santo, eu coloquei aqui só o Espírito Santo para a gente conhecer um pouquinho mais a realidade do nosso estado. Então, no Espírito Santo, nós temos 78 municípios. A Confederação Nacional de Municípios pesquisou 69 municípios para investigar em quais desses municípios havia circulação de drogas, especificamente do crack e da cocaína. E eles observaram que dos 69 municípios, havia circulação de drogas em 68 municípios. Então, nós podemos dizer ou perguntar aonde o crack não chegou. Então, a realidade é essa. Ele está se alastrando, seja nas capitais, seja no interior. É difícil você dizer hoje aonde a droga não chegou, não é isso? Então, esse dado de 2010 aqui mostra que ainda um município parece que foi pesquisado e que não foi detectada ali a presença do crack e da cocaína. Esse mapa ele mostra o nível dos problemas relacionados à circulação de crack de uma maneira mais dividida entre os municípios. E aqui a gente consegue, pelas cores, saber quais são os níveis de problemas. De vermelho você tem um nível alto de problema, em amarelo um nível médio, em verde um nível baixo, ou sem resposta ou sem problemas. Então, em relação ao quê? Problemas em relação à circulação do crack naquele município. Então, eu coloquei uma setinha aqui no município, por exemplo, de Alegre. E nós podemos ver que ele está em amarelo. Ou seja, segundo esse dado, o município de Alegre tem um nível médio de problema relacionado à circulação do crack. E ele está aqui, esse município de Alegre, circundado de municípios em vermelho, que são municípios considerados com alto problema em relação à circulação do crack. Claro que são valores arbitrários e são dados que nos ajudam a localizar, a ter uma noção de como está a situação no nosso estado. Em relação ainda à cocaína e o crack também, outros dados muito importantes vêm da Polícia Federal. A quantidade de drogas que são apreendidas nas fronteiras do nosso país com outros países que são grandes produtores dessa droga. Então, nós temos que, em 2004, nesse dado aqui de 2008,
7,2 toneladas de cocaína e crack foram apreendidas pela Polícia Federal. No ano de 2008, esse número subiu para 19,6 toneladas. Então, a gente vê um aumento significante também na quantidade dessa droga apreendida pela Polícia Federal. Olha esse mapa aqui do Departamento da Polícia Federal. Na América do Sul, 10 países fazem fronteira com o Brasil. Desses 10 países, vejam só, os 3 maiores produtores mundiais de cocaína estão aqui. A Colômbia, o Peru e a Bolívia. Esses 3 países são os 3 maiores produtores de cocaína do mundo e são os 3 países que fazem fronteira com o nosso país. Então, daí, dificultando todo o trabalho da Polícia Federal, impedindo, amenizando a chegada dessa droga aqui no nosso país. Nós temos aqui alguns resultados mais recentes. Então, em 2007 até 2010, a gente observa que a apreensão de cocaína, crack e pasta base continua aumentando no nosso país consideravelmente, enquanto, por exemplo, a apreensão de maconha, que tem uma quantidade maior em relação à cocaína, o crack e a pasta base, mas o que a gente observa é que de 2007 para 2010, a apreensão de maconha vem diminuindo, o contrário do que tem acontecido com a apreensão dessas drogas aqui, ok? Então, isso também mostra que a nossa atenção deve estar muito voltada para esse aumento na entrada dessas drogas vinda de países vizinhos, que são países produtores, não é certo? Às vezes nós temos as polícias estaduais, municipais, combatendo o tráfico aqui dentro, no nosso país, mas não podemos esquecer que lá nas fronteiras está o trabalho da Polícia Federal, tentando diminuir a chegada dessas drogas vindas desses países produtores. E para terminar, esse mapa aqui em relação ao uso de drogas no Espírito Santo, também é um mapa que chama muita atenção para nós aqui do Espírito Santo. Veja por quê. A Confederação Nacional de Municípios divulgou em 2010 esse mapa, que é um mapa de classificação dos estados conforme a proporção de municípios que executam ações de enfrentamento ao crack e outras drogas. E o percentual de combate ao crack, dentro de valores também arbitrários estabelecidos nessa pesquisa, aqueles estados que têm de 20% a 40% de trabalhos de combate ao crack, ou seja, os menores índices de combate ao crack, está aqui o Espírito Santo. Então, isso chama atenção, mostrando a necessidade também de nós estarmos nos capacitando, nos unindo. Você vê que existe uma demanda, existe um quadro que justifica todo o nosso esforço em trabalhar juntos para que nós possamos melhorar, mudar esse cenário, para que o Espírito Santo não esteja aqui nesse quadro como um dos piores estados em relação ao combate, ao enfrentamento do crack, né? E outras drogas. Bom, ao final dessa aula, você deve ser capaz de contextualizar o consumo de drogas na realidade epidemiológica brasileira. Ao longo dessa aula, você pode ter uma noção das principais notícias ou das principais publicações acerca dos dados epidemiológicos sobre o uso de drogas no nosso país. Caso você queira ainda obter algumas informações, se aprofundar, se atualizar em algumas informações sobre a epidemiologia das drogas de abuso, eu deixei aqui o site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Você pode acessar e ali você vai encontrar também uma série de informações sobre a epidemiologia do uso de drogas no nosso país.